Assembleia Legislativa, a gente vai para a Câmara de Cambé, que agora tem 60 dias para analisar se prossegue com o processo disciplinar contra o vereador acusado de assediar uma funcionária da Casa Legislativa. O futuro político do vereador de Cambé, Luiz Carlos de Melo, conhecido como Carlinhos da Ambulância, do PTB, acusado de suposto assédio por uma funcionária terceirizada da Câmara Municipal, está nas mãos da Comissão de Ética da Casa Legislativa. O colegiado agora tem até 60 dias, aliás, para decidir se arquiva a denúncia ou se ele irá enfrentar uma comissão processante por quebra de decoro, o que pode acabar na cassação de seu mandato. A jovem de 22 anos e que atua na limpeza do prédio da Câmara registrou um boletim de ocorrência sobre o assédio sexual sofrido. A denúncia foi oficializada junto à Polícia Civil no fim do mês passado. O presidente da Câmara, Fernando de Lima, do União Brasil, comentou a investigação contra o vereador e explicou como a comissão vai conduzir os trabalhos. Esse relatório opinativo poderá entender pela improcedência da denúncia, em caso, por exemplo, de ausência de provas, poderá entender pela procedência da denúncia e, em caso de procedência, ela vai fazer duas separações. Ela vai fazer o enquadramento, podendo ser ato atentatório ao decoro parlamentar ou ato incompatível ao decoro parlamentar. Em cada uma dessa situação, ocorrerá uma eventual penalidade. O presidente da Câmara de Cambé ressalta que o vereador acusado segue no cargo. Fernando Lima destacou ainda que a Comissão de Ética deve ouvir o parlamentar ao longo da apuração até a apresentação de um posicionamento sobre o caso. Na última sessão, ele já esteve presente. Inclusive votou nos projetos de lei normalmente e tem os seus trabalhos normais aqui na Câmara. Quem vai convocar ele, quem vai ouvir o vereador é a própria Comissão de Ética. A Comissão de Ética que vai fazer todo esse levantamento, tanto em oitiva dos envolvidos, certo? Como oitiva de testemunhas, requerimento de documentos, enfim, ela vai fazer toda a produção ali de provas necessárias para elaborar o relatório final. 3 vereadores compõem a Comissão de Ética. Galego, do União Brasil, é o presidente do colegiado. J. Matos, do PSD, é o corregedor do caso. E o relator do processo é o vereador Odair Paviani, do PSDB. O vereador alvo do procedimento nega as acusações. Olha, agora a Câmara de Cambé, então, tem 60 dias para avaliar o que vai fazer. A gente não pede que o processo seja atropelado, mas que não leve todos esses 60 dias para trazer uma resposta sobre isso, né? Até porque, Bia, você salienta um prazo, uma questão do prazo, que é relativamente, determinante. Por quê? O presidente ali da casa deixou claro que o vereador acusado vai seguir trabalhando. A minha pergunta é, se a moça de 22 anos que fez a denúncia, que supostamente recebeu essa agressão, se ela está com condições de seguir trabalhando. Porque esse é um fato importante. Quando a gente salienta aqui a diferença, olha, por que vocês estão falando desse caso de um vereador e tudo mais? Porque existe uma questão de uma diferença tão grande de poder, de autoridade entre um caso e outro. Pensa o seguinte, uma moça de 22 anos, que trabalha numa empresa terceirizada de limpeza, é assediada, segundo a denúncia dela, de forma assintosa, com gestos obscenos, por um vereador. Então, assim, isso precisa ser investigado e com muita força. Não simplesmente para punir esse vereador nesse caso, mas para garantir que ninguém mais, Bia, sofra esse tipo de violência. E desestimular outras pessoas que por conta de uma eventual impunidade ou de um prazo longo, porque daí o prazo vai passando, as pessoas vão esquecendo, ele segue trabalhando, as coisas parecem que estão tudo dentro da normalidade, quando não deve ser tratado assim. Então a investigação séria, rápida, ela é determinante. Então é importante que os colegas vereadores tenham essa clareza, é importante que a polícia e que o Ministério Público, que também estão acompanhando o caso, tenham essa clareza. E quando a gente fala aqui de evitar a reincidência, que o crime continue, vale a gente lembrar desse caso que está repercutindo nacionalmente, daquele médico anestesista, porque é o seguinte, veja, as enfermeiras que acompanhavam, elas perceberam, viram que tinha reincidência, e ele naquele mesmo dia fez outros 2 partos. Então, assim, o que precisou para poder parar foi uma filmagem. A gente não precisa esperar que esse tipo de caso tenha provas tão contundentes antes de tomar medidas para investigação. Então é importante sempre que casos de denúncia sejam investigados, para que
culpados sejam punidos e, principalmente, Bia, que novas pessoas não sejam feitas vítimas desse tipo de situação.